Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre atraso de fala e comentar, será que toda criança que não fala ou que tem um atraso de fala é autista? Vamos descobrir? Vem comigo! Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo que eu compartilho por aqui, já deixa o seu like, ajuda muito na divulgação aqui do vídeo e do canal. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se e me acompanhe também lá no Instagram, @dicasdafono. Vou ficar muito feliz de ter você acompanhando o meu trabalho por lá também. Eu tô sempre nos stories, batendo um papo, respondendo as dúvidas de vocês. Mas agora vamos ao que interessa. Será que toda criança que não fala ou que tem um atraso de fala é autista? Já vou te responder que não. Nem toda criança com atraso de fala é autista. Quando nós pensamos em autismo, existe um comprometimento que vai além do atraso de fala. Inclusive, tem algumas crianças que são autistas e falam. Só que essa fala geralmente é sem função, é uma ecolalia, né? Uma repetição do que as pessoas dizem sem uma função comunicativa. Só que a criança com autismo, na verdade, muitas vezes não fala por uma falta de intenção comunicativa. A criança com autismo é aquela que tem dificuldade de fazer contato visual com você, que brinca de maneira não convencional, então ela brinca de forma muito repetitiva, por exemplo, de pegar um carrinho e ficar ali rodando a roda desse carrinho. Geralmente ela gosta mais de objetos que não exprimem muita afetividade, por exemplo, ela vai preferir brincar com um pedacinho de toco de madeira do que com uma boneca, do que com um ursinho fofinho, tá? E eu não quero também aqui rotular as crianças que têm autismo, eu tô falando de um modo geral, essas são as características. Eles têm também uma dificuldade de compreender o outro, de se colocar no lugar do outro, de perceber o que o outro sente e está comunicando. E muitas crianças com atraso de fala, que não falam ou que falam muito pouco, não apresentam essas características. Muitas dessas crianças compreendem perfeitamente o que o outro diz e respondem a essas ordens simples. Então, às vezes a criança não fala, mas se você falar para ela, João, pega o carrinho ali para mamãe, ele olha para você, ele prestou atenção no que você disse, ele vai lá, pega o carrinho e te dá. Então, é preciso observar o comportamento geral da criança para se desconfiar de que pode ser autismo, tá? Então, única e exclusivamente o fato da criança não falar ou ter um atraso de fala não significa que ela é autista. E aí eu tenho certeza que você vai se perguntar por aí. Mas se não é autismo, o que pode ser? Vou te explicar. Um atraso de fala pode ser causado por várias coisas diferentes. Então, quando chega um paciente com essa queixa, olha, o meu filho tem 2 anos e não fala, ou tem mais de 2 anos e não fala, o que a gente vai investigar? Em primeiro lugar, tem que fazer um exame auditivo. Tem que saber se essa criança está ouvindo bem, porque às vezes uma criança com deficiência auditiva pode ser confundida com um autista porque ela não olha quando a gente chama, porque ela não parece prestar muito atenção no que a gente fala, e aí às vezes os pais ficam, meu Deus, ele deve ser autista porque ele não olha para mim quando eu chamo, não responde pelo nome, parece não interagir, e na verdade aquela criança não está ouvindo bem. Então, a primeira coisa que nós precisamos descartar é uma deficiência auditiva. Problemas auditivos são passíveis de tratamento e aí seria até tema para um outro vídeo, porque existem diversos tipos e motivos pelos quais as crianças podem ter perda auditiva. O importante é que você saiba que se o seu filho não fala ou tem um atraso de fala, ele precisa passar por avaliação auditiva. Outra possibilidade é um atraso simples de linguagem. O que seria um atraso simples de linguagem? Aquela criança que não recebe bons estímulos. Aquela criança que passa muito tempo durante o dia na frente da televisão e não tem ninguém para brincar com ela, interagir com ela. E vale lembrar aqui para vocês que essa interação pode acontecer com os pais, não precisa ser necessariamente com outras crianças.
Eu sempre recebo essa pergunta também. Será que o meu filho não tem um atraso de fala porque ele não conviveu com outras crianças? E na verdade o que a criança precisa é interagir com outro ser humano falante, que brinque com ela, que converse com ela. E esses seres humanos podem ser os pais, tá? É claro que ir para a escolinha e conviver com outras crianças é um fator a mais de motivação para a criança tentar começar a falar, porque em casa ela é muito melhor compreendida, né? Os pais sabem tudo que a criança precisa. Ela fez um gesto, ela fez uma expressão, a gente já consegue ler o que o nosso filho quer. E na escola, com outras pessoas, vai ser diferente. Então, de certa forma, estimula sim a comunicação. Mas só o convívio com os pais, com bons estímulos e uma boa interação, com certeza já promove um ambiente rico em estímulos de linguagem para essa criança. E se você quiser saber como estimular, eu já gravei vários vídeos aqui no canal, vou deixar até um aqui no card de sugestão para que você possa assistir. Mas voltando ao nosso tema, se não é autismo, não é perda auditiva e não é um atraso simples de linguagem, o que mais pode estar acontecendo? Existem alguns transtornos de fala, transtornos que nós chamamos de transtorno motor de fala, nos quais a criança tem uma dificuldade de planejar os movimentos dos sons da fala que ela precisa fazer e a sequência de movimentos entre um som e outro. Então é aquela criança que entende muito bem, é aquela criança que sabe o que ela quer dizer, mas na hora de dizer ela falha. E aí é importante ressaltar que ela falha não porque ela tem um problema nos músculos da fala, ou porque ela tem a língua presa, ou porque ela tem alguma questão de arcada dentária impedindo. Ela falha por uma questão neurológica lá no cérebro. Isso é conhecido como apraxia de fala na infância. E geralmente a apraxia ela vem associada com outras dificuldades, às vezes dificuldade de mastigar, engolir, ou uma dificuldade de coordenação motora mais global. Então, eu estou aqui citando uma das possibilidades, mas a ideia não é que vocês fechem o diagnóstico dos filhos de vocês, é que vocês entendam as características de diferentes dificuldades de fala para observar o que tem acontecido com o seu filho e sempre buscar ajuda, tá bom? Por falar em buscar ajuda, caso você precise de atendimento fonoaudiológico para o seu filho ou para você, para se comunicar melhor, eu tenho uma clínica virtual com uma equipe excelente para te atender de forma remota, por teleconsulta. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona a clínica virtual, mesmo para o atendimento de crianças ainda bem pequenas, tô deixando o link aqui no box de informações, é só você acessar e se ficar alguma dúvida, tem ali um WhatsApp de suporte, a minha equipe com certeza vai te auxiliar. Mas vamos lá, então se a criança não tem autismo, se a criança não tem perda auditiva, se não é um atraso simples de linguagem, nem uma apraxia, o que mais pode causar um atraso de fala? Um distúrbio mais específico de linguagem, que nós chamamos de transtorno do desenvolvimento de linguagem. O transtorno de desenvolvimento da linguagem, ele não tem uma característica fixa, vamos assim dizer. É um transtorno de linguagem que não se sabe o porquê, né, o que causou, e geralmente a criança tem mais de uma habilidade prejudicada, então não é só a fala. Quando você vai avaliar, pode existir ali uma dificuldade de compreensão, pode existir uma dificuldade em outros níveis linguísticos, que é o fonoaudiólogo, o profissional ideal para poder avaliar e diagnosticar. Portanto, antes de ficar desesperado, sem saber o que o seu filho tem, antes de correr lá no Dr. Google para jogar e ver as características e tentar achar um diagnóstico, procure um profissional para te ajudar. O profissional vai avaliar. E cabe ressaltar para vocês aqui também que muitas vezes o diagnóstico demora um pouco para vir. Às vezes você vai levar o seu filho a fono e principalmente se o seu filho for bem novinho, 2 anos e meio e ainda não fala nada, pode ser que esse diagnóstico demore um pouco para vir, porque a fono vai precisar avaliar e intervir nessa criança por um tempo para ver como a criança responde. E de acordo com a resposta da criança é que vai ser mais fácil de chegar a um diagnóstico. Então, por exemplo, uma criança que não fala nada com 2 anos e meio,
Você leva a fono. A fono começa a intervir e te orienta sobre o que você pode fazer em casa para ajudar. E essa criança deslancha, ela desenvolve muito bem a ponto de chegar até num desenvolvimento do que se espera para a idade dela. Muito provavelmente essa criança teve um atraso simples de linguagem. Ela só precisava desse reforço maior aí na estimulação para se desenvolver. E como que isso foi descoberto? Com a resposta dela à intervenção. Nossa, a partir do momento que começamos a estimular, essa criança deslanchou, foi só um atraso simples. Uma criança com apraxia de fala, por exemplo, ela não vai deslanchar dessa forma. É um transtorno mais complicado. E aí, de acordo com as respostas dela durante a sessão, o fonoaudiólogo vai perceber que ela tem essa dificuldade em planejar os movimentos e fazer uma terapia adequada a esse tipo de transtorno. Não existe também uma receita de bolo para os transtornos. Então, a criança que tem autista vai receber um tipo de tratamento adequado para as necessidades dela, a criança que tem um distúrbio de linguagem também, a criança que tem um atraso motor ou uma apraxia vai receber uma terapia adequada para esse tipo de transtorno. De um modo geral, estímulos simples resolvem atrasos simples. E intervenções mais complicadas serão necessárias para os casos que são mais complexos e que demoram mais para conseguir uma evolução no desenvolvimento. Espero do fundo do coração ter tirado essa dúvida, ter sanado as dúvidas de vocês com relação a isso. Nós, enquanto seres humanos, somos muito complexos, então entender o que se passa de acordo com o que a criança está mostrando, às vezes pode levar algum tempo, mas se isso já pode levar um tempo para o profissional que é especializado, para você que não atua na área, que é apenas um pai, uma mãe que está aí com o coração angustiado, isso vai ser ainda mais difícil. Então a minha principal orientação aqui para você é para que não espere para buscar ajuda. Pode ser que você busque ajuda e o seu filho se desenvolva super rápido, pode ser que ele não se desenvolva tão rápido assim, mas você vai descobrir o que ele precisa e vai ter ferramentas para ajudá-lo a se desenvolver dentro do potencial que ele apresenta, dentro do melhor que ele pode ser. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para mim, deixa o seu joinha, é muito importante. Inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de me acompanhar também lá no @dicasdafono lá no Instagram, tá? Comente aqui embaixo se você gostou do vídeo e sugira outros temas que você gostaria que eu trouxesse aqui, que eu vou gravar com o maior carinho do mundo para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.